Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos os alunos que estão começando a chegar aí para assistir a nossa aula do curso técnico em administração, né? Sejam bem-vindos. Boa tarde à nossa professora assistente Rosário Alves, ao nosso diretor de imagem Isnaba. Boa tarde, vamos chegar aí, o pessoal do chat vai chegando, vai dando boa tarde, né? Eu sei que estão chegando em casa ainda, estão almoçando, para depois continuar, né, acompanhando a nossa aula, certo? Bom, a nossa aula de hoje, da nossa disciplina Educação Tecnológica e Midiática, nós vamos tratar do seguinte assunto: produção e uso das mídias e da informação, né? Olha o Felipe. Felipe, eu estava com saudade de você, Felipe. Não estava mais vendo você nas nossas aulas. Isabela Rocha, boa tarde, seja bem-vinda. Vamos lá, pessoal. Últimos dias, né, de nossa aula. Vamos entrar de férias, né? Amanhã vai ser o último dia que eu vou estar com vocês, certo? Aí vão entrar de férias, vão descansar, né? Vão revisar um pouco os assuntos. Para agosto a gente está aqui, né, firme e forte, não é verdade? Todos com saúde, se Deus quiser, certo? Se cuidem durante as férias, tá bom, pessoal? Vamos lá, pessoal, falar sobre a produção e uso das mídias e da informação, tá? Olha só. No objetivo de aprendizagem, compreender o papel das mídias e da informação na democracia e refletir sobre o acesso eficiente e eficaz à informação. Bom, durante toda a nossa disciplina, a gente vem se preocupando com a questão do uso das mídias, né? E isso está aumentando, o uso dessas mídias está aumentando, né? Aumentou mais ainda com a pandemia, certo? Nós vimos durante todas as nossas aulas, né, que teve um aumento do número, certo? Do uso dessas mídias. Mas quando a gente passa a usar muito uma certa coisa, a gente tem que ter o quê? A gente viu que a gente tem que ter cuidado, né? As empresas têm que gerenciar os riscos que podem correr com o uso dessas mídias, né? Muitas pessoas usam de forma benéfica, outras usam de forma maléfica, né? Então, a gente tem que saber também ler, refletir, interpretar os assuntos, né? As notícias, certo? Que saem no dia a dia em relação a essas mídias, né? Dentro dessas mídias, o que é que as mídias estão mostrando para a gente, informando para a gente, certo? Tauan, boa tarde, seja bem-vindo. Então, vamos lá. Bom, nós vamos saber a importância e o compromisso da mídia com a sociedade. A importância e o compromisso que essas mídias têm, né, para com a comunidade, para com a sociedade, né? Então, tem que ter um compromisso. O compromisso a gente sabe que é passar uma informação, né, verdadeira. Mas muita gente usa e não passa uma informação verdadeira, certo? Bom, a mídia, seja qual for a mídia utilizada, ela tem um papel fundamental em quê? No desenvolvimento de um povo, no desenvolvimento de uma nação, né? Por conseguinte, da humanidade, né? Do indivíduo, do ser humano, né? Principalmente em função de quê? Da socialização da informação, da democratização do conhecimento e do direcionamento psicossocial. Quando a gente fala do direcionamento psicossocial, né, a gente pensa em quê? Na influência. Na influência que essa mídia tem, certo? Conosco, ok? Olha aí, professora, como eu faço para assistir às aulas anteriores do curso? Tem que entrar na plataforma, tá, Felipe? Eu não sei se a plataforma está em funcionamento, certo? Mas a professora Rosário Alves, ela vai dar uma respostinha aí para você, tá bom? Se dá para assistir pela plataforma ou pelo YouTube, certo? Bom, ainda sobre a importância e o compromisso da mídia com a sociedade, as diferentes mídias ou meios de comunicação. Quando a gente fala mídias, a gente fala dos meios de comunicação, né? Deveriam assumir para si o papel fundamental de quê?
elevar o nível de informação e conhecimento da população, tornando-a intelectualmente mais desenvolvida e tecnicamente mais útil. Há um maior desenvolvimento, né, da população? Há. Né? Professora, como assim desenvolver? Nós sabemos que hoje muitas escolas estão usando mídias para ministrar aula. Muitos professores estão ministrando, né, também aulas através dessas mídias, certo? Então, aumentou também a questão do desenvolvimento, né? O crescimento no conhecimento, certo? Olha aí, pelo YouTube os vídeos estão privados para mim. Então eu acho que para todo mundo então, tá, Felipe? Mas a professora Rosário depois entra em contato e te diz direitinho como é que faz para assistir. Beleza? Bom, dentre os meios de comunicação, antes muito lentos, a telegrafia foi o primeiro verdadeiramente moderno, seguido pela telefonia. Olha só os meios de comunicação que a gente usava, né? Telefonia, rádio, que a gente ainda tem um rádio, televisão, transmissão por cabo e satélite, né? Então, quando a gente fala assim, antes muito lentos, por quê? Porque antigamente informação a gente só tinha o quê? Através de rádio, né? Mas não tínhamos a informação completa do que se acontecia no mundo todo, não tinha como. O máximo de informação era o quê? Era uma informação local, era uma informação regional, né? Daquela sua região, daquela sua comunidade, tá? A televisão só mostrava o quê? Uma notícia, poucas notícias que ocorriam aqui no país, na nossa nação, né? E novelas, telenovelas, filmes. Né? Não tinha muita informação de outros países, de outras nações. Recentemente, a internet, que é tido por muitos como o mais espetacular invento, né? Ainda em desenvolvimento do último milênio, certo? Olha aí, Nhuma. Boa tarde, Nhuma. Bom, contudo, cada vez que uma nova geração de meios de comunicação ocorre, ela própria se constitui num ponto de disputa entre as lógicas do Estado, do mercado e da sociedade civil. Né? Olha aí, diretor do estúdio, qualquer problema... é o Isnaba, nosso diretor de estúdio está aí, ó, informando para vocês que qualquer problema com o baixo volume do áudio, né, falar com o suporte do IPTV. Tá? Só eles podem solucionar esse problema, tá bom? Caso o áudio esteja baixo, certo? Por aqui está tudo ok. Bom, por que ocorreu um ponto de disputa entre as lógicas do Estado, do mercado e da sociedade civil? Né? Se cada vez que uma nova geração de meios de comunicação ocorre, há uma disputa. Né? Qual é o que eu vou utilizar? Certo? Qual é o que vai servir para mim? Qual é o que está servindo para o mercado de trabalho? Qual é o que vai servir para mim como profissional? Qual é o que vai servir para mim na minha empresa, né? E para a sociedade em geral, certo? Então, a internet ajudou a todos, mas a gente tem que saber como usar, tá? Por isso, a democratização desses meios é sempre um assunto de muito debate e de resultado reticente. Né? A recente revolução digital, porém, coloca em xeque o quê? A própria definição dos meios de comunicação, reestruturando seu papel de forma inédita, através da sociedade da informação. Tá? Bom, algo ainda não completamente delimitado, né, e entendido, por isso incapaz de ser gerenciado, convertendo-se num espaço utopicamente democrático. Todos podem usar a internet, né? Todos podem ter acesso às mídias. Tem que ter o conhecimento, certo? Por um lado, os meios de comunicação de massa, como os jornais, o rádio
e a televisão vivem um processo dicotômico na relação emissor-receptor, onde a internet e o suporte digital, ao mesmo tempo, comportam a individualização e a democratização da comunicação, né? Essa interação permite novos meios que, por sua vez, afetam os meios de comunicação em massa, como os que conhecemos, né? Utilizamos jornais, antigamente, pessoal, a gente via na rua, né? No centro da cidade, né? Em cada sinal, em cada semáforo, né? Nas esquinas, a gente via muita gente o quê? Vendendo jornal, né? A gente via muito também bancas de revista, né? Informações ainda passam. Tem gente que gosta, né? Tá dirigindo aqui, indo para o trabalho. Eu mesmo gosto de vir para o trabalho, né? Saio, eu ouço rádio. Mas não tem algumas emissoras que passam informações, que é só informação, né? Que elas estão o quê? Elas estão específicas, elas escolhem uma área, um setor para falar, né? Outros não, é só música, né? Só para ter uma interação com a comunidade, interação com a população, né? Só. Mas antes não, era muita informação, era rádio, TV, jornal, tá? E tinha uma certa responsabilidade, a gente vai falar isso aqui, né? Porque para se colocar uma informação no jornal, né, o profissional ele tinha que investigar aquela notícia. Ele teria que ir atrás, por quê? Porque aquela notícia era dele, né? Então, ele tinha que ter o cuidado, certo? A internet, você encontra a mesma notícia em vários sites, né? Uma mesma notícia em várias mídias, certo? Mas você tem que saber realmente qual é a fonte verdadeira, né? Qual é a notícia real, tá? Pode ser uma notícia distorcida na internet, né? Internet é um caso à parte. Mas os meios de comunicação tradicionais, ancorados principalmente na lógica do mercado, com raras e honrosas exceções, têm se preocupado muito pouco com o seu efetivo compromisso de desenvolvimento na sociedade. Bom, a televisão, por exemplo, deixou de oportunizar senso crítico há muito tempo, sendo um painel de frivolidades, amenidades, alienação. Vou destacar a alienação aqui, tá? E divertimento e, portanto, não servindo para divulgar nada que implique em pensar. O que a gente deve procurar é informação que implique a gente a pensar, né? A construir um conhecimento, né? A formar opiniões. Muitas vezes você assiste a televisão, gente, aí você já forma a sua opinião ali, porque a televisão está passando aquela mensagem. Mas você não consegue formar a sua opinião. Você pensa do jeito que ali está mostrando, né? Produtos que dizem trazer milagres, né? A pessoa, às vezes, vocês viram o que a gente falou, né? Vocês olham a propaganda de algum produto, porque está passando na televisão, serve, eu vou usar. Aí dá problema, né? Por isso a questão aqui, ó, de alienação. A televisão ela influencia muito, pessoal, muito. Principalmente as crianças hoje. A criança hoje, ou o pai bota de frente para uma televisão, né? Ou então o pai dá o celular, certo? Ambos ali tem que ser o quê? Monitorado. Você não pode deixar uma criança hoje sozinha de frente para uma televisão, ela pode mudar o canal, vai assistir filmes, né, violentos, isso influencia. Já foi comprovado cientificamente que influencia a criança, tá? Joguinhos, né, em celular, na internet, tem que também ser monitorado, tem que ter cuidado, ok? A mídia possui papel preponderante a ponto de definir os assuntos sobre os quais as pessoas conversam dentro de casa, no ponto de ônibus ou no trabalho. Esse é um ponto importante. Eliana de Souza Barros, boa tarde, seja bem-vinda. Raila, boa tarde. Olha só como é a questão de conversa, né? De dialogar. Até nos grupos de WhatsApp hoje,
né? Encaminham uma notícia e todo mundo dá aquela opinião ali no grupo, né? Hoje, a notícia que sai é o quê? As notícias que saem é só o quê? Violência. A maioria das notícias que saem na televisão e na internet, né, qualquer mídia, é violência. Né? Então, é um ponto, certo? É assunto que todo mundo conversa dentro de casa. E nenhuma professora vai ter prova dessa disciplina agora? Agora não, tá? Certo? A gente encerra, vocês vão ter férias. Depois, quando a gente voltar, eu creio que terá uma avaliação. Certo? Beleza nenhuma? Bom, se você chega em casa, qual é o assunto que vai ser tratado? Violência. Aos pais, olha, cuidado onde vocês andam. Cuidado quando chegarem em casa. Né? Quando estiverem chegando em casa, avisa que estão chegando em casa. Isso acontece, não sei com vocês, mas eu já vi várias vezes isso. Né? Tá saindo de um local, vai para outro, avisa, porque a gente não sabe o que é que está acontecendo aí na rua. Não é verdade? Então, isso é o assunto hoje é violência. Certo? Não tem outro assunto de se tratar, não. Né? Desse modo, tem o poder de selecionar e definir temas, estabelecendo prioridades. Mas, muitas vezes, quando se reúnem, gente, vamos parar de falar coisa ruim, não é? Quem não tem aí um parente que fala isso? Ó, vamos parar de falar coisa ruim. Às vezes nem assiste, né, uma televisão, porque a televisão só passa coisa ruim, né? Mostra a realidade, mas é só coisa ruim. Então, vai na internet. Aí vê outros, você tem várias opções para ver na internet. Vários assuntos para ver na internet. Certo? Bom, por isso, né, e dada a responsabilidade social que possui, o mínimo que se espera dela é que faça o necessário para quê? Para contribuir com a melhora da sociedade como um todo. Melhorando o quê? Por exemplo, a sua agenda de debates. O seu assunto quando você chega num ciclo, numa roda de amigos. Vai conversar sobre o quê? Sobre futebol, né? Sobre esporte, sobre política, né? Sobre educação, sobre um livro. Quantas vezes foi que vocês sentaram, né, numa roda de amigos e debateram sobre um livro que vocês leram? Quando foi? Nunca? Ou quase sempre? Ou um filme que vocês assistiram? Isso são assuntos, são temas. Né? Ou um assunto que vocês viram em alguma disciplina aqui que vocês assistiram a aula. Certo? Olha aí a Raila. Boa, Felipe, também quero saber. Olha aí, professora Rosário, os alunos estão querendo saber como é que faz para assistir a aula. Né? Em se tratando de mídia, né, temos ao mesmo o jornalismo informativo, o investigativo e o opinativo. Tá? Bom, um dos grandes problemas é o quê? É quando algum deles vem disfarçado de outro, principalmente quando o público não sabe discernir, ou seja, não sabe diferenciar entre eles, assumindo a informação obtida como verdadeira, sem condições de análise crítica. Né? Júnior Teixeira, boa tarde. O Júnior chegou, foi com vontade. Olha aí, boa tarde. Seja bem-vindo, Júnior. Tá? Olha aí o que acontece, pessoal. A gente pega uma informação, obtém uma informação como verdadeira e não tem condição de analisar e nem criticar. Por quê? Porque a gente não sabe diferenciar o quê? Quando o jornalismo é informativo, quando o jornalismo é investigativo ou opinativo. Tá? Lembrando que todos esses profissionais, né, de publicidade, todos os jornalistas, quando eles divulgam a notícia, eles não pegam a notícia à toa, não, gente. Eles vão divulgar, né, num meio de comunicação, numa mídia de massa, que é o jornal escrito, né, ali, impresso, certo? Ele tem que investigar.
Eu não vou pegar uma notícia que me trazem, uma comunicação que me traz e vou publicar, não. Né? Muita gente publicando só faz encaminhar a notícia, né? Você recebe no WhatsApp, você começa a encaminhar aquela notícia ali. Quantas e quantas? Semana passada eu recebi tanta coisa aqui em grupo, né? Falando que um acontecimento aqui que teve num supermercado, numa loja aqui da capital, não era nem aqui em Teresina. Né? Um Instagram mostrando fofocas das cidades, né? Fofoca de Floriano, fofoca de Teresina, fofoca de não sei aonde, de Campo Maior, de José de Freitas. Não era nem na cidade aquilo ali. Então a pessoa, meu Deus do céu, olha assim, meu Deus do céu, foi aqui, não foi. Então são coisas, né? Rian, boa tarde. Então são coisas, saiu uma notícia da UFP. São coisas que você bota na internet, você procura informação, nem tem. Ali é tudo criado, então tem que ter o cuidado. Um jornalista não vai divulgar aquilo ali, um profissional vai botar o nome dele naquela divulgação. Certo? Beleza? Bom, a mídia é essencial para a manutenção da democracia. Né? De acordo com Vitor Blota e Bruno Paes Manso, ressaltam a importância dos veículos de comunicação para a sociedade. O papel que as mídias têm hoje na sociedade. É inegável o papel que as mídias têm hoje na sociedade, seja para o bem ou para o mal, em suas mais variadas formas. Pode ser falada, escrita, televisada e até aquela feita por meios virtuais e outros meios que sejam possíveis. Né? Inspiram discussões, certo? Ajudam a forjar ou fortalecer um ponto de vista, né? Informam e muitas vezes desinformam. E aí gera um grupo de discussão, porque muitas vezes você recebe uma notícia, né? Chega no ambiente de trabalho, para os colegas de trabalho, vocês viram aquilo que saiu na internet? Né? E aí os colegas, não, mostra, quando mostra, não é nada daquilo. Certo? Então, o que é que a gente vem falando para vocês aqui, nessa disciplina de educação técnica e midiática? Né? Vocês têm que ter cuidado com o que vocês estão lendo, né? Recebendo de informações dia a dia, seja por e-mail, seja na internet, quando vou pesquisar um assunto. Muito cuidado com a fonte. Tá? Não leiam só uma fonte, leiam mais, vão anotando, vão pegando certos pontos, vão vendo a referência. Né? Procurem a referência. Certo? Boa tarde, Dominga, seja bem-vinda. Quando eu falo isso, pessoal, vocês vão ter que colocar isso aqui no projeto, no trabalho final do curso. Né? Vocês terão temas, né, que irão desenvolver como um projeto na área do curso técnico em administração. Né? Vocês terão que desenvolver um projeto. Vocês deverão desenvolver um trabalho final sobre algum tema. Né? E, para isso, vocês vão ter que saber ler, interpretar, refletir sobre o assunto, né? Ver as referências, né? As fontes bibliográficas, certo? Então, é por isso que a gente fala aqui do cuidado. Cuidado quando vocês recebem uma notícia, cuidado quando vocês recebem uma informação, certo? Bom, o papel nas mídias... que o papel a mídia tem na sociedade, né? A mídia é essencial para a manutenção de uma democracia. No entanto, isso não significa que, às custas deste argumento, ela possa manipular, ainda que de forma velada, tudo aquilo que é veiculado, né? A fim de movimentar a massa social num determinado caminho, como muitos, né, a acusam de fazer. Quando fala aqui de movimentar a massa social num determinado caminho, como muitos a acusam de fazer, né? Ah, isso fez por conta da internet.
Nos Estados Unidos, vocês já viram alguma notícia, né, que jovens, né, seguem um joguinho, tem um joguinho, né, na internet, né, e aí começam a matar os colegas do colégio, tudo. Gente, aquilo ali pega informação de fonte, né, errada. Quantas e quantas pessoas não leem sobre, por exemplo, né, olha só, recentemente está saindo muita notícia sobre o quê? Aqueles cigarros eletrônicos, né? Aí a pessoa assiste um jornal. Olha só, Selma Gonçalves, boa tarde, seja bem-vinda. A pessoa assiste somente uma fonte de informação. E aí chega e diz assim, é proibido, né? É proibido, tem veneno dentro, é constituído de veneno e tal. Começa a fazer o quê? Né? Um alarme. Né? Então, quem usa aquilo ali já vai pensar assim, minha gente, eu vou morrer. Né? Gente, tudo em excesso faz mal. Até remédio, se a gente tomar demais, faz mal para o nosso organismo. Isso é uma informação que a gente tem. A gente sabe disso, a gente tem ciência disso, que tudo em excesso faz mal. Né? Se você comer demais, faz mal. Se você comer de menos, também vai fazer mal. Né? Então, o que é que acontece? Quando se sai uma notícia dessa, que em relação à saúde, você tem que pesquisar. Você não só pode ler somente uma fonte. Né? E aí você vai criando o quê? O seu conhecimento. Você vai montando, né? Constituindo o quê? A sua opinião sobre o assunto. Certo? A sua opinião é sua opinião, mas ela tem que ser bem informada, bem constituída. Certo? Alguns questionamentos, olha só. Vamos lá ver alguns questionamentos. Nesse contexto, qual é o papel real da mídia na sociedade? No nosso contexto hoje, o que a gente está passando, né? O que a gente está vivendo em relação à pandemia, em relação a vacinas, né? Em relação à educação, à informação, ao uso ou não de mídias, qual é o papel real da mídia na sociedade? Para vocês, alguns questionamentos. O que é que a mídia está servindo para mim? Qual é o papel dela na minha vida? Vocês devem fazer esse questionamento. Né? Até que ponto deve atuar e quais os seus limites em um Estado verdadeiramente democrático? Até que ponto deve atuar a mídia? Qual o limite da mídia em um Estado democrático? Tem limite? Tem limite ou não tem limite? Certo? Ela merece ser demonizada, como muitos fazem? Quando fala que é mal vista, tá? Deve ser mal vista, mal utilizada, deve ser vista como um instrumento essencial para a manutenção do Estado democrático de direito, mesmo com suas falhas? Nós sabemos que tudo tem falha. Né? Tudo tem o lado bom e o lado ruim. Né? Depende de cada um de nós saber utilizar para o bem, tá? E não para o mal. Certo? É interessante essa aula aqui com o uso das mídias. Vocês já assistiram aquele filme, né? Quem tiver a oportunidade, eu assisti, não é nem filme, gente, é uma série, né? E eu tive a oportunidade de terminar essa série esse final de semana, né? Curtindo minha filha. E ela foi assistir e me chamou para assistir Ctrl Z, o nome da série. Ctrl Z. Fala sobre a utilização de mídias. Eu não vou dar um spoiler, mas amanhã, certo? Eu queria saber se alguém pesquisou sobre isso. Né? Procurem na internet a série Ctrl Z e falem aqui amanhã comigo. Então, se alguém tiver aí, né, com o celular na mão, certo? Pode até pesquisar do que se trata essa série. Então, é a utilização de mídias.
Então, ocorre várias coisas. Jovens sabem usar as mídias para o bem, mas ela é utilizada para o mal, né? E faz muito mal para muita gente dentro de um colégio, né? Todos se envolvem, certo? Por conta da má utilização da mídia, certo? Ainda sobre alguns questionamentos, segundo Vitor, e coordenador do Grupo de Pesquisa de Jornalismo, Direito e Liberdade do Instituto de Estudos Avançados da USP, né? E Bruno Paes Manso, economista e jornalista pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, para Vitor Blota, a mídia não pode ser condenada por todos os malefícios da sociedade. Olha aí. A opinião dele. A mídia não pode ser condenada por todos os malefícios, ou seja, ela não pode ser condenada, ela não pode ser responsabilizada por todos os malefícios da sociedade. E na opinião de vocês? Na opinião de vocês, ela pode ser condenada? Ela é a responsável por todos os malefícios na sociedade? Gente, tem muita gente que tudo diz, é por causa da televisão que só mostra coisa ruim. Essa internet que ensina um monte de coisa ruim, não é? Vocês não já ouviram isso? Ou ouviram algum adulto falando isso sobre uma criança, um adolescente, né? Que está tendo algum desvio de conduta, de comportamento, naquela transição, né? De infância, depois vai para a adolescência, né? Certo? Começa aí a juventude, isso aí é porque vê na internet. A internet mostra, a internet é a escola, passa o dia todo no celular, só vê coisa ruim. Tem que responsabilizar? É certo a gente responsabilizar? Lembrem que antes da internet, antes dessas redes sociais, antes de Facebook, né, Instagram, naquele tempo não tinha Instagram. Naquele tempo não tinha internet, né? Certo? Naquele tempo não tinha e-mail, a comunicação era por carta. Você ia no correio, deixar uma carta, né? Para um amigo, certo? Para uma amiga, para um tio, para um parente, para um primo, você ia no correio deixar uma carta, né? Mas a maldade, gente, a violência, ela não vem de agora. Ela já vem muito antes, certo? Quando só existia rádio, também tinha violência. Também tinha jovens naquela época que cometiam alguma coisa também. Então, Vitor Blota diz isso, que a mídia não pode ser condenada por todos os malefícios da sociedade, certo? Quem normalmente propõe esse argumento são aquelas pessoas que acabam trazendo, pelo papel que elas exercem na sociedade, uma perspectiva, né, midiacêntrica, afirmou o professor. E esta visão é configurada quando se observa o quê? Tudo pelas lentes da mídia, de modo que acaba se amplificando as possíveis relações da mídia. Bruno Paes Manso ressaltou que a importância dos veículos comunicacionais, argumentando que o jornalismo, olha o que é que ele diz, o jornalismo é uma das soluções para uma sociedade democrática mais forte. O jornalismo é uma das soluções para uma sociedade democrática mais forte. Tá? Quando fala sociedade democrática mais forte, é que a pessoa ela vai ter segurança, confiança na opinião, tá? No conhecimento que está tendo ali através de uma informação que um jornalista, um profissional está passando. Hoje tem gente que faz site e coloca informações sem nenhuma fonte, porque ouve, né? Por exemplo, sites que mostram o que acontece na cidade de vocês. Tem alguma rede social que mostra alguma coisa que acontece, né? Vamos lá, Raila. Qual é teu município, Raila? Tem alguma rede social, um Instagram que mostra o que acontece na sua cidade? Geralmente, né, mostra muito boato, né?
Esses Instagrams mostram muito boato, algum acontecimento, né? Um vídeo de uma festa, aí fulano de tal, aí mostra que fulano de tal. Gente, às vezes nem é. Então, qualquer pessoa pode fazer uma rede social dessa, um Instagram desse, um perfil desse. Mas um jornalista, um profissional, ele não vai colocar o nome dele nisso, que ele pode se comprometer, certo? Ele também apontou para a importância da mídia como reguladora dos órgãos públicos, sempre atenta para revelar os desvios, para constranger os poderosos, em nome de quem não tem poder. Tá? Acontece muito isso. Olha aí, Raila, Novo Oriente, Piauí. Tem alguma rede social, Raila, que mostre os acontecimentos, os babados de Novo Oriente? Eu pergunto isso, pessoal, porque é o que mais a gente vê. Né? Veja o que acontece na sua cidade. Aí tem um monte de coisa. Né? As festas, mostra gente conhecida, gente, né, da sociedade que a gente conhece. Aquilo ali é só para saber o que o outro está fazendo. Né? São os babados, os boatos que saem. Fulano foi visto com fulana. Isso acontece. Às vezes nem é. É só uma pessoa parecida. Às vezes nem é um acontecimento da sua cidade. Certo? Então, muito cuidado com isso. Bom, Blota apontou que no Brasil atual há, olha só, no Brasil atualmente há mais aparelhos celulares do que pessoa, e sendo assim, podemos considerar a internet como disseminada no país. Olha que informação. Existe mais aparelho celular do que pessoas. E realmente existe. Tem mais aparelho celular do que pessoas, gente. Tem gente que tem 3 celulares. Né? Tem 2 pessoais e um da empresa, que às vezes a empresa fornece um celular. Ou então tem 2 da empresa e um pessoal. Eu tenho uma conhecida que no grupo ela está com os 3 números de celular. Né? Num grupo aqui de WhatsApp. Olha aí a Raila, a rede social é o povo mesmo sentado na porta da... Eita, é a pior rede social, não é não, Raila? Mas essa rede aí social, ela é potente. Essa rede social aí, o povo sentado na porta, isso aí é potente, essa rede social aí, viu? Mas não muda muito daqui não, que aqui ainda a gente vê, viu, Raila? Né? Tem uma rua ali que eu conheço que chama de Rádio Calçada. Tudo que se passa é incrível. Se você chega 3 horas da manhã na sua casa de uma festa, né, de um evento, né, depois a vizinha vai lá na sua casa e fala assim, eita, fulano chegou 3 horas, como é que sabe? Estava acordado uma hora dessa? É pior. É um absurdo, gente. Quer dizer, você chega qualquer hora da madrugada, a vizinha já sabe. Parece que tem até câmera. De manhã ela vai ver as câmeras. É por isso que ela comenta. Só pode. Então é a pior rede social que existe. Essa daí. Bom, olha só, falando aqui da existência de mais aparelhos celulares do que pessoas. E tem. Como eu citei o exemplo, eu tenho uma conhecida que num grupo ela tem 3 WhatsApp, 3 números. E às vezes ela conversa, meu Deus do céu, está conversando com os 3 números. Bom, ainda assim, ele relembrou que há, né, um grande porém. O quê? Qual é o porém? Há uma desigualdade de distribuição e de acesso à rede. Olha aí, não tem diferença daí, né, Raila? Não tem. A gente pensa que isso só acontece, essa questão de sentar na calçada, né? Só acontece, né, em pequenas cidades. Gente, é em todo lugar. Não tem diferença, não. Basta ter uma segurançazinha na rua. Né? Se sua rua for segura, aí dá para sentar no finalzinho da tarde. Mas se não tiver segurança, não dá para sentar, não. Tem bairros aqui que a gente ainda vê. Eu acho interessante, né? Parece coisinha de interior. Eu gostava de ver isso na minha cidade, quando eu andava lá. Hoje, na minha cidade, você anda, você não pode colocar as calçadas na rua, as cadeiras na rua, né? Olha só.
mesmo tendo mais aparelho celular do que pessoas, existe o quê? Desigualdade de distribuição e de acesso à rede. O fato de ter muitos celulares não quer dizer, né, que todo mundo tem acesso à rede, gente. Sabia? Vamos lá. Internet rural. Vamos dar um exemplo. Tem pessoas, tem produtores rurais, tem comunidades que têm o celular, né? Mas a internet, o acesso à rede é deficiente. Às vezes só começa a funcionar a partir de um certo horário do dia, a partir das 18 horas. E ainda tem locais, né? Você pega o celular, você sai andando, né, para ver se pega um sinal. Se você for para perto do rio, você não pega. Se você for para perto da casa, né, de um poste que tem o aparelho lá, que transmite toda, né, a rede, aí você consegue. Aí você encontra. Ou então num bar. Né? Você passa por um bar na zona rural, cheio de gente, mas ali é só por conta da rede da internet. Do acesso à internet. Saiu dali, não consegue. Então, é uma desigualdade de distribuição, certo? Nem todos têm acesso à rede. Ivonete Lima, boa tarde, seja bem-vinda. E em lugares mais distantes, né, dos centros das grandes metrópoles do Brasil, a maioria dos planos de internet são pré-pagos. E muitos desses com acesso apenas, né, para o WhatsApp e Facebook, que não são fontes confiáveis de informação. Você entra no Google para saber uma informação, você entra num site de um jornal para saber informação, não consegue. Você só tem acesso ao WhatsApp. Né? Você só tem acesso ao Facebook. Facebook, gente, a maioria dos links que você clica, daquelas comunidades, né, daqueles perfis, a maioria ali traz vírus para o seu aparelho de celular. Vocês sabiam disso? A maioria. Né? Então, muitos na zona rural, distante dos centros, né, das grandes metrópoles, distante da cidade, quando eu falo zona rural, distante da cidade, tá? Muitos só têm acesso ao WhatsApp. Agora, imagina aí em tempo de pandemia, que crianças tiveram, todos, tanto crianças como jovens e adultos que ainda estudam, tiveram que ter um celular, pais na zona rural tiveram que comprar um celular, né, ter acesso, fazer plano de internet para poder os filhos assistirem às aulas de maneira remota. Não é verdade? Quantos de vocês não já viram fazendo isso? Né? Que a família comprou, pagou, fez um plano de internet, comprou um celular para poder os filhos estarem assistindo a aula de forma remota. Né? E aí, quando compra o celular e pega o plano de internet, não consegue assistir a aula. Já vi isso, né, no interior, pertinho de José de Freitas, na cidade perto de José de Freitas. Já vi isso. Né, quando eu trabalhava em consultoria, fazia levantamento de campo na minha área, né, com a minha profissão, e aí já vi pais reclamando, como é que está sendo aqui? As criancinhas lá estão estudando? Estão. Né? E como é que estão assistindo a aula? Não, a gente teve que comprar um celular moderno, né? A gente teve que botar a internet, mas eles ainda estão sem assistir a aula. Porque não dá, o sinal não dá, para cá não dá. Certo? Manso ainda destacou que, independentemente dos seus efeitos serem bons ou ruins, as redes sociais já se afirmaram e não há como voltar ao passado. Não há como voltar, né, somente com TV, somente com rádio, somente com jornal impresso. Não há como voltar. A grande discussão é o jornalismo mesmo. Qual é o papel do jornalismo nisso? Para vocês, qual é o papel do jornalismo nisso? Como é que estão os profissionais dessa área? Já que pessoas que nem são formadas, né, nem são capacitadas, hoje produzem conteúdos. Produzem conteúdos.
Não precisa nem ser especializado, basta saber aprender ali rapidinho, sabe utilizar uma mídia. Tá? Então, qual é o papel do jornalismo nisso? Ainda o quê? Nós temos que continuar, né, informando de forma correta, né, passando boas informações, informações concretas e convincentes e confiantes. Certo? Saber utilizar fontes, procurar, fazer pesquisa. Então, isso depende muito também de quê? Da gente. Certo? O professor também se demonstrou preocupado com a diminuição das verbas, alegando que hoje não existe mais dinheiro para se fazer jornalismo, fora algumas exceções. Olha aí. Não existe mais dinheiro para se fazer jornalismo, fora algumas exceções. Não há mais capacidade econômica de bancar a produção de notícias, que é muito cara. Produzir notícias é caro. Publicar notícias é caro. Eu não sei hoje qual o valor. Né? Boa tarde. Boa tarde, sejam bem-vindos aos que estão entrando agora, viu? Para assistir nossa aula. Eu não sei qual é o valor, mas, gente, antes para publicar, né? Para publicar uma nota num jornal, não é barato. Certo? Então, para você dar uma notícia, uma empresa quer dar uma notícia, né? Alguém, um empresário quer dar a notícia da empresa dele, fazer uma propaganda no jornal, é caro. Certo? A democracia e a mídia na América Latina. Desde os anos de 1990, os sistemas de mídia na América Latina têm sido influenciados pelas mudanças, incluindo o quê? A desregulamentação e a expansão da rede comercial, TV a cabo. Né? Então, olha só, mudanças incluindo a desregulamentação, né? Crescente comercialização da mídia, algumas mudanças. Proximidade dos departamentos de marketing das redações. Formação de corporações multimídia. Profissionalização das empresas de mídia. Queda do modelo da empresa familiar e profissionalismo versus a continuidade do partidarismo da mídia. Pessoal, a mais preocupante mudança é essa aqui. Queda do modelo da empresa familiar. Certo? Porque antigamente nós tínhamos empresas formadas só com família, né? O pai é um profissional, quer que a mãe também, quer que o filho continue aquela profissão, ou então não, mas é só aquela empresa familiar, só família que trabalha ali. Certo? Então, teve uma queda desse modelo de empresa familiar. Nem todo mundo quer trabalhar com marketing. Nem todo mundo quer trabalhar com mídia. Certo? Por quê? Porque precisa de informação. E nem todo mundo se acha capaz de se responsabilizar por alguma informação lançada, divulgada, compartilhada, encaminhada. Tá? Então, mais uma vez, nós temos o quê? Vocês, profissionais, né, futuros profissionais técnicos em administração. Vamos supor que vocês se deparem, né, em uma empresa e algum de vocês será responsável, né, nesse setor de marketing, nesse setor de informação, de comunicação, de publicidade, vamos supor. Vocês não vão colocar o nome de vocês como profissionais em informações que não sejam seguras, verdadeiras, certo? Reformas na mídia e regulação na América Latina. Na Argentina, olha só, a Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual, aprovada em 2009, estabeleceu o quê? Limite ao poder dos conglomerados de mídia. E essa lei impedia qualquer companhia privada
de televisão de ser dona de mais de 35% da mídia. Requer que a publicidade seja regulada e estipulada que licenças, né, sejam renovadas a cada 10 anos em vez de 20. 20 a cada 20 anos era muito tempo para se renovar uma licença. Não é verdade? A cada 20 anos. Então, diminuíram para 10 anos, ou seja, tem uma maior fiscalização, né, para saber o que é que estão divulgando para a sociedade. Tem mais cuidado no que estão compartilhando e enviando como notícia, né, para toda a sociedade. Nenhuma firma sozinha pode ter mais do que 10 concessões de rádio e TV. E o espectro radioelétrico foi dividido em 3/3. Um para o setor comercial, outro para o Estado e um terceiro para iniciativas sem fins lucrativos. Certo? Isso na Argentina. No Chile, houve a inclusão de quê? Foi incluída a legislação de medidas, olha aí, legislação de medidas para garantir a diversidade na programação, né, e a autonomia financeira, além de financiamento para a produção independente para a TV durante o governo de Michelle Bachelet. Certo? Então, na Argentina tinha uma lei preocupada com essas questões de uso das mídias, né? Do que as TVs poderiam divulgar, né? Quantos % cada TV poderia ter acesso a uma mídia. No Chile, inclusão na legislação de medidas para garantir que tivesse o quê? Uma diversidade na programação. Diversidade na programação. Né? Ou seja, várias informações, várias programações, informando sobre muitas coisas. Certo? A Constituição Equatoriana de 2008 proíbe o quê? Os acionários de entidades, né, financeiras de possuir meios de comunicação. Comunicação pública no Brasil, conquistas e futuros desafios. Olha aí, comunicação pública no Brasil. Pesquisadores, olha só, pessoal, acreditam que um novo marco regulatório para a mídia pode ser capaz de quê? Um novo marco regulatório, ou seja, novas resoluções, novos regulamentos, novas legislações, né, para a mídia, capaz de contemplar diferenças entre as TVs de Estado e públicas em relação ao setor comercial. Ou seja, os pesquisadores, eles pesquisaram, estudaram, viram essa questão de publicação, de publicidade, de jornalismo, né, de mídias, como é que está a comunicação pública. Então, eles acreditam o quê? Que somente uma nova regulamentação, uma nova norma, né, para que contemple essas diferenças entre TV de Estado e pública em relação ao setor comercial, em relação às empresas, certo? Mídia pública real não existe no Brasil. Mas canais educativos controlados, né, pelo Estado ou outros que representam os poderes legislativo, executivo e judiciário. Exemplo, TV Senado. Quem de vocês aí já assistiu? Algum de vocês já assistiu a TV Senado? Você liga na TV Senado, pessoal, é só informação de política. Né? Tem gente que gosta. Tem gente que liga ali o dia todo e fica ó, só, né, ouvindo aquelas notícias, certo? Bom, em relação à democratização da mídia, o Ministério das Comunicações,
do governo anterior identificou o quê? 5 áreas de atuação. Primeiro, criação de um novo marco regulatório. Ou seja, criar novas normas, criar novos regulamentos, certo? Regulação do artigo 221 da Constituição Brasileira de 1988. Regular o artigo 221 da Constituição. Direitos autorais. Olha aí, é uma preocupação que a gente tem que ter, gente. Você vai fazer um trabalho, vai fazer uma pesquisa, cuidado. Coloque a fonte. Certo? O trabalho final de vocês tem que ter uma revisão, tem que ter um referencial bibliográfico. Tá? Porque o que vocês vão pesquisar não é de direito de vocês, não é direito autoral de vocês. Certo? Então, vocês têm que citar a fonte. Tudo que é colocado na internet tem a fonte. Se você procura uma notícia sobre algum tema na internet, no finalzinho da notícia, tem lá a fonte. Ali é de direito autoral daquela fonte. Certo? Beleza? Se você for compartilhar um vídeo de algum cantor, de alguma banda na sua rede social, muitas vezes, não sei se vocês já testaram, aparece uma mensagem, né? Esse vídeo não é possível publicar esse vídeo, né? No seu perfil aparece uma mensagem, por conta de direitos autorais. Né? Às vezes dá para compartilhar, dependendo. Certo? Mas muitas vezes não. Regulação da internet, marco civil da internet. E regulação da TV pública. Então, isso é em relação à democratização da mídia, certo? Que identificou essas 5 áreas de atuação, tá? E já já a gente volta para dar continuidade à nossa aula.